pode apagar esse amor. É obra santa da causa do Senhor. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Nós estamos aqui numa série de programas em que, nesse mês de setembro, estamos apresentando a história de alguns pioneiros e como eles foram abençoados, como eles abençoaram a nossa CBN. Mas antes de prosseguir, gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, já compartilhá-lo aí no grupo da sua igreja e nos acompanhar também no Instagram. Você pode acompanhar o Debatistas, né, @Debatistas, e também a CBN, @cbn.oficial. Esse podcast está sendo transmitido tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. E eu quero te pedir também para acompanhar a nossa livraria, tá bom? A Lerban, a livraria e editora Renovação Batista Nacional. Acompanhe ela nas redes sociais, entre no site e você vai observar ali vários materiais que vão te edificar, vão te abençoar e você vai conseguir compreender também um pouquinho mais da nossa identidade denominacional, tá bom? Sem mais delongas, quero apresentar o nosso convidado de hoje, Pastor Oswaldo. É uma satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. E já as primeiras palavras, a apresentação pessoal. Fique à vontade, pastor. Muita alegria poder estar aqui no Debatistas. Isso. Tenho acompanhado algumas vezes, nem todas, mas com alegria aqui estou para Amém. participar, contribuir no que eu puder. Amém. Meu nome é Oswaldo Pereira dos Santos e casado com a Daílde Vilas Boas Rodrigues Santos há 50 anos. Oh, glória. E fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 6 meses, né? Sim. E há alguns dias somos pais de 4 filhos, 2, o Herbert, o primogênito, a Késia, o Aquilino e a Priscila. Só que a ordem é a Priscila e depois o Aquilino. Ah, sim. Então, 4 filhos, né? 4 filhos. Quantos netos? Tem de cabeça aí? 7 netos. Já tem bisnetos? 4 homens e 3 mulheres. 3 mulheres. E ainda não tenho bisneto. Amém. Mas o neto primogênito já está com 22 anos. Glória a Deus. Vai chegar. Vai chegar, sim. Que maravilha, pastor Oswaldo. Hoje o senhor congrega? Hoje eu estou congregando com o pastor Edivaldo. Sim, lá no Paranoá, né? Lá no Paranoá, que é uma igreja filha da Igreja Batista na Asa Norte, onde pastoreamos por 25 anos, Benção. 3 meses e 19 dias na presidência da igreja. Que benção. Eu vou começar então aqui fazendo algumas perguntas sobre a sua trajetória e você vai ficar à vontade para... A minha primeira pergunta é como se iniciou a sua trajetória na CBN? Né? Mas aí o senhor pode falar um pouquinho de como foi o seu encontro com Jesus. Eu não sei se já foi na igreja CBN, como foi o processo, se teve a CBB para ingressar na CBN. Conte um pouquinho dessa trajetória inicial aí, até chegar no início da sua trajetória na CBN. O meu novo nascimento foi aos 10 anos de idade. Sim. Atualmente eu estou com 78, completei agora dia 6 deste mês, o mês mais feliz e mais abençoado do ano, o mês de agosto, né? E agosto do nosso Deus, eu estou completando então, completei meus 78
E aos 10 anos eu me converti numa igreja, Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Itapetinga, Bahia, Sim. ali onde eu também nasci. E aos 10 anos eu desejei ser pastor, quando eu me converti. Sim. E fui batizado aos 12. Naquela época, a mensagem da renovação espiritual era comum no meio evangélico, os batistas, mas dentro daquelas perspectivas, vamos dizer, chamava de tradicional, fazia diferença. A sua conversão foi numa igreja batista brasileira? Na Igreja Batista não havia ainda Sim, é nacional. a divisão, não é? As duas convenções. Então era na Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. E ali eu me encontrei com o Senhor Jesus. Foi a minha chamada no início da minha adolescência. Eu fui batizado aos 12, aos 13 anos. Eu estava desejando pregar e o pastor que assumiu o pastorado da igreja me ouviu falando. Eu perguntei para ele: pastor, por que o senhor não me deixa pregar? E ele: uai, você sabe pregar? Eu disse para ele: sei. E ele confiou na minha ousadia e disposição e me deu a oportunidade de pregar ao ar livre numa sexta-feira, antes, à noite, né, quando os feirantes da zona rural vinham para vender na sexta-feira à tarde e ficavam até a noite. Ali foi minha primeira pregação e ele viu em mim a chamada e a igreja, aos 14 anos, me enviou para o Colégio Americano Batista do Recife, onde eu fui recebido para fazer o ginásio. Sim. E ali, como pré-seminarista, dei sequência ao ministério da pregação, Que bem. do Evangelho, e aquele ardor de Deus, não é? A igreja tinha ardor evangelístico. Sim. E obra missionária. E eu estava neste contexto, não conhecia a mensagem do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais, que veio em 1961 ao meu conhecimento. O pastor José Rego do Nascimento foi por algum tempo meu pastor interinamente. Ele era pastor em Vitória da Conquista, primeira igreja batista de Vitória da Conquista, e na ausência do pastor da igreja batista de Itapetinga, ele foi pastor interino até que deu posse ao pastor Samuel de Oliveira Santos, que foi esse que me encaminhou ao preparo para a obra, para o ministério, levando-me para Recife, anos idos de 58, e lá eu fiquei cursando o ginásio, e de lá saí em 1963 para Brasília. Aqui o pastor Elias Brito Sobrinho, que era meu tio, isto é, irmão do meu pai de criação, Aquilino Brito. Então, num resumo assim, foi que eu comecei a servir ao Senhor e prossegui aquele ardor evangelístico com o que eu conhecia e o que era comum, a busca do Senhor, a firmeza na palavra, a busca pela oração. E quando veio a mensagem do avivamento espiritual, incluindo aí aquilo que é basicamente o diferencial
a doutrina do Espírito Santo, mas as manifestações do Espírito, o batismo, o revestimento de poder e a manifestação do Espírito através dos dons espirituais, e não pode deixar de ser, e também era tônica, e o fruto do Espírito. Sim. Que está, e a vida de Deus em nós manifesta na nossa humanidade. Que benção. Então esse foi o seu contato inicial com a CBN, né? A sua ordenação, o senhor só foi ordenado a pastor já na Convenção Batista Nacional. Sim. Né? Enquanto o Batista brasileiro o senhor chegou a assumir algum campo, como obreiro ainda antes da... Sim, como batista brasileiro. Sim. Eu, em Pernambuco, a Convenção Batista Evangelizadora, esse era o nome. Sim. Da Convenção Batista Evangelizadora, as igrejas me davam a oportunidade de pregar e fazer conferências até, logo que ficaram me conhecendo. Eu tocava o acordeon, cantava, dava o meu testemunho e levava vidas a conhecer o Senhor Jesus. Aos 16 anos, a convenção me enviou para um campo missionário. Sim. Não tinha igreja ali. Foi um desafio para mim. A cidade de João Alfredo, de muita resistência. Qual é o estado? É em Pernambuco. João sim. Alfredo fica perto de Limoeiro, sim. Fica perto de Surubim. E depois, ali era muito resistente, e eu disse, olha, aqui está difícil para mim. Então, a junta me enviou para ser auxiliar de um pastor numa vila perto de Limoeiro, numa cidade, uma vilazinha chamada Gameleira, e ali eu fui auxiliar. Eu ia 2 vezes por mês, no final de semana. Eu era estudante, né, pré-seminarista, e ia estar com a igreja, praticamente desenvolvendo ali o ministério pastoral. O pastor, ele ia uma vez para dar a ceia e fazer batismo quando havia, e fazer aquela parte administrativa que era mensal, as assembleias, era chamada de sessão da igreja, né? Sim. Então aí eu trabalhei, inclusive a igreja desejou aos meus 18 anos que eu fosse ordenado pastor da igreja. Sim. Mas eu disse, não, eu vou fazer o curso de seminário, eu vou me preparar melhor. Eu ainda não tenho a condição, ainda que o Senhor me abençoou, e foi um ministério marcante na minha vida. Que bênção. Ali em Gameleira, idos de... eu tenho que recompor aí. Não, pode falar uma estimativa. A data, né? Sim. Mas eu estudei no Americano Batista, idos de 60, 61. Por aí, né? Por aí, ajudando a igreja nesta obra de ganhar almas. Aí o senhor disse que chegou em Brasília, então, em 63. Vim em 63, a convite da primeira igreja batista, o pastor... Na época era o pastor Elias Brito? Na época era o pastor Elias Brito, para passar as férias trabalhando com a igreja. Sim. E eu também me envolvia com, além do evangelismo, a pregação, através da palavra, não é? O testemunho e a música, tocando ali o acordeon, e também música coral. Eu não tenho um preparo completo, mas Deus me deu o dom e eu usava como podia, e ajudei a igreja no coral, regi o coral da primeira igreja batista. E nisto, naquele tempo de férias, né,
o pastor sugeriu que eu pedisse transferência para terminar o 2º grau aqui. E eu pedi transferência por telefone e fiquei aqui 64 e 65, onde concluí, foi quando concluí o 2º grau, o curso clássico no Elefante Branco. Certo. E em 64 irrompeu, aliás, 15 de novembro de 63, o pastor Ernesto Tonini estava proclamando o jejum e oração do 15 de novembro pela pátria, porque havia aquele movimento de pregação do comunismo e toda aquela preparação para que o Brasil fosse seguisse os caminhos de Cuba e outros países da América que estavam recebendo esta mensagem vindo de Moscou, China e Albânia. Esse movimento que, graças a Deus, foi quebrado, né? Aqui no Brasil, eu participei do primeiro Dia Nacional de Jejum e Oração. A primeira igreja se engajou, porque o pastor Elias e a liderança por um avivamento no Brasil e essa resistência na base da oração. Entendi. Então isso aconteceu em 64, o primeiro movimento de oração. Primeiro 15 de movimento novembro. de oração em favor do Brasil. Pastor Ernesto Tonini deflagrou através de uma conclamação, até escreveu, segundo as Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama, mas foi pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter os nossos caminhos, eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. E era de 6 da manhã às 6 da tarde. Nesse período Dia ainda... 15 de novembro de 1963. Nesse período ainda, o pastor Ernesto Tonini já tinha essa influência na renovação? Não é? A CBN só foi como CBN em 67. Não havia ainda a CBN, mas porque a mensagem da renovação espiritual, ela antes foi havia pregada também, né? antes, aqui, o avivamento, a mensagem de avivamento, no meio batista, pela missionária Rosalie Appleby, em Belo Horizonte, e a gente tem ouvido aí. Eu não conheci pessoalmente, ainda que tenha sido, ela me abençoou. Já nos Estados Unidos, tinha ido de volta, não é? Para os Estados Unidos, mas estava sempre ligada ao mover do Espírito de Deus e acompanhando aquele desenvolver da obra, do avivamento. Né? E foi um mover que não aconteceu só entre os batistas, né? Havia outras denominações históricas também que estavam sendo edificadas nesse período. Tanto é que antes foi criada a AME, né? Para que depois viesse a CBN. Esta era uma tônica do mover do Espírito de Deus. Não era só entre os batistas, mas no meio da igreja, o corpo. Inclusive, igrejas católicas romanas também foram alcançadas pela mensagem, que é o que se chama aí a renovação carismática. Mas uma vida buscando ao Senhor, vida dedicada ao Senhor e vivendo a palavra e deixando o Espírito de Deus produzir uma transformação de dentro para fora e a imagem de Cristo na vida e no testemunho. Maravilha. Então a irmã Rosalie, A Rosalie, ela... Deus a usou para o quebrantamento e tudo o que ocorreu com o pastor Enéas. Ele era pastor da Igreja Batista de Perdizes, era ligado à liderança da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. E aquele cabedal de cultura era uma das maiores bibliotecas, também ele que possuía. E a Faculdade Teológica de São Paulo, Teológico Batista de São Paulo, e também
o Colégio Batista Brasileiro. Então, era um homem assim, muito envolvido com a Convenção Batista Brasileira. Então, mas aí o senhor... Então, Sim. quando o pastor Tonini, diante de oração e tudo, o Senhor pediu dele entregar a biblioteca, a igreja e a faculdade, e sair trombeteando, ligado ali, tinha movimentos de oração, grupos de oração, mover do Espírito, e numa dessas reuniões de oração, o Senhor deu uma visão, que 2 nuvens se aproximavam do Brasil, uma nuvem negra, da opressão, que vem pelo comunismo, essa coisa aí, né, cerceamento da liberdade, e a opressão mesmo, perseguição, onde o comunismo chegou, a gente sabe que a opressão, e principalmente da fé, porque é baseado no ateísmo, né? Não tem Deus. E então, e outra nuvem branca do avivamento. E aí Deus deu a palavra, se o meu povo, a condição é essa, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu vou perdoar os pecados e vou sarar a terra. Sim. E isto, esta é a mensagem que foi proclamada em 63. Já havia o mover de Deus em várias cidades ou estados e igrejas de várias denominações. O Senhor falando no corpo, pelo Espírito, que é a vida do corpo. Não? Glória a Deus. Quando vim em 63, eu já tinha ouvido esta mensagem da renovação, da busca de Deus, lá em Recife, inclusive pelo pastor Rego, que já tinha se deslocado de Vitória da Conquista para trombetear o avivamento, a mensagem da renovação através da emissora Inconfidência Mineira, de Minas, né? E quando ele assumiu a igreja em Belo Horizonte, Lagoinha, e houve aquele mover também, resistência e contendas e coisas para provocar a divisão. O senhor teve contato com o pastor Rosivaldo de Araújo nesse período lá em Recife? Sim, ele já tinha concluído o curso, já era pastor da Igreja Batista, Segunda Igreja Batista, em Casa Amarela, e estava sendo usado ali no Nordeste, pregando a mensagem da renovação, da busca de Deus, do batismo no Espírito, e a visão também, porque a mensagem da renovação espiritual, o evangelismo, a vida com o Senhor aqui, enfrentando as hostes das trevas e vencendo e conquistando almas, mas com a visão no futuro, a volta do Senhor. A igreja está pronta e conquistando almas. Né? E o pastor Rosivaldo, inclusive trabalhei com ele já quando fui para o seminário. Eu fiz 1 ano e já estava na obra, quer dizer, já havia eclodido esse movimento e o rompimento, porque a Convenção Batista Brasileira excluiu aquelas igrejas, 52 igrejas, e uma boa parte em Minas, outras no Rio, outras no Rio Grande. Aqui em Brasília veio a exclusão da primeira igreja, da Igreja Batista Alvorada, em Taguatinga, e o pastor Elias já tinha sido também excluído da ordem, e ficaram as igrejas assim, e o Senhor moveu os encontros. Eles eram indenominacionais, e também era a oportunidade do povo orar, louvar, ouvir testemunhos e muita manifestação dos dons espirituais, batismo, espírito, profecias, línguas, e todo aquele fervor de que a gente tem até saudade, né?
Aí nesse período, então, em 67 é fundada a CBN. Em 67 o senhor estava em que estado? Porque aqui em Brasília o senhor ficou até 64, foi isso? Em 66 foi quando surgiu o STEB, porque o grupo, os seminários tradicionais estavam expulsando, restringindo e forçando a que não se propagasse a mensagem no meio batista, porque era uma mensagem pentecostal. Assembleia de Deus, pentecostal, e havia essa discriminação. Então, já tinha ocorrido a expulsão do pastor Darcy e outros também. Eu tive um colega, deixe-me situar aqui para não misturar tudo. Eu estava em Recife, no Seminário Batista do Norte. Fui enviado por minha igreja, a igreja de onde eu saí, a primeira igreja batista de Itapetinga. E a igreja ali em Recife, o movimento, havia uma guerra assim, muito grande, né? E perseguição até, e discriminação, e chacota, aquela coisa toda de resistência aos que criam e pugnavam por uma vida assim. Oração, às vezes, era tido como fanático, quem estivesse frequentando o grupo de oração, essas coisas todas aí que entre o que é espiritual e o que é carnal. Então o pastor Rosivaldo, aliás, surgiu o STEB, que foi a princípio pela AME, e depois a AME, cada grupo denominacional se organizou e o grupo batista também buscou a sua organização. Eu participei em Vitória da Conquista de um encontro dos nordestinos e a turma do Sudeste, tudo. Fez um encontro ali para discutir que rumo tomar em Vitória da Conquista. E dali foi decidido que se criasse. Nós éramos batistas, então não tinha que começar uma nova denominação. Apenas acrescentaria as doutrinas, a declaração de fé e tudo, é comum aos batistas. A diferença era na doutrina do Espírito Santo. Do Espírito Santo, não é? Entendi. Aí o senhor, então, eu estou querendo situar aqui, quando foi que o senhor casou? Eu estou fazendo os cálculos, a CBN está fazendo 55 anos, o senhor fez 50 anos de casado, então foi 72? 72, fevereiro de 72. A pastora Dailde, nesse sentido, ela já era Batista Nacional? Como é que foi o encontro de vocês? Já, porque ela experimentou o batismo no Espírito Santo quando morava em Vitória da Conquista, a Igreja Batista Betel, e que foi fruto da renovação, né? E a minha esposa já ia em Tapetinga, depois ela participava. Ela estava nesta época, em 72, morando em Tapetinga, porque a família de Vitória da Conquista esteve em Salvador, depois voltou para Itapetinga, e a gente já se conhecia, e ela participava dos encontros, né? Tinha os encontros de renovação em vários lugares. Surgiu o Conjuban, e ela era participante ativa ali da convenção. Que bem. Em 72, a gente se casou. E ela já era bem... E foi em que estado vocês casaram? Integrada. Como? Foi em que estado que vocês casaram? Lá na nossa cidade, Itapetinga. Lá em Itapetinga, né? Maravilha. Pastor Samuel, que foi pastor por 50 anos da mesma igreja, ele que foi pastor 50 anos da mesma igreja. Foi pastor 50 anos da mesma igreja. E ele não era fechado à mensagem. Em razão dos envolvimentos convencionais, não é? Ele tinha as suas
restrições, Sim. porque também havia alguns exageros do outro lado. Chegar a chamar os outros de batistão, batistões, isso e aquilo, essa coisa assim, que não é de Deus, é carne, né? Era um momento delicado, né? Inclusive, aproveitar esse ponto para falar um pouquinho da nossa relação hoje com a CBB, né? A Convenção Batista Brasileira. É uma relação maravilhosa, né? Já tem até uma formalização dessa unidade entre nós. Então a gente relembra a história, situações que aconteceram, mas hoje nós temos trabalhado juntos e tem sido uma bênção essa parceria entre CBB e CBN. Inclusive fazemos parte também da UBLA, que é a União Latino-Batista Americana, também a Aliança Batista Mundial. Então, Deus tem feito algo extraordinário, mas realmente esse momento inicial era um momento delicado, né? Foi um momento ali desse surgimento. E aí a minha pergunta também ao senhor, momentos marcantes nessa sua trajetória aí de renovação espiritual, como foram, de repente, se eu quiser apresentar algumas experiências que o senhor teve e também momentos marcantes todo esse período que o senhor tem vivido, esse período de renovação. O senhor já falou aí sobre até saudade de alguns momentos que foram vivenciados. O senhor poderia falar de alguns que foram marcantes na sua história? O primeiro contato, eu já relatei, em 1961, com a mensagem pregada pelo pastor José Rego. Sim. Ele já pregava no Brasil todo, onde convidava, e Deus ia movendo, abrindo portas, e lá em Recife eu o ouvi pela primeira vez pregando a mensagem do batismo no Espírito Santo. Agora, nessa primeira vez o senhor sentiu já algo no começo, achou estranho, já sentiu algo, rapaz, isso é de Deus, de primeira assim, como foi? A mensagem era aquela mensagem impactante, Vale de Ossos Secos, né? Sim. A experiência de Elias e Eliseu, tudo onde está o Senhor Deus de Elias, era a mensagem de dar a gente aquele desejo de que o mesmo Deus, o Deus daquela época é o mesmo, não mudou. Entendi. E quando vim para Brasília, já dentro desta conclamação, eu aqui estudando e o mover de Deus, todos os dias a gente orava. Sim. Eu saía do colégio e ia para a oração, até 3, 4 da manhã, diariamente. Era algo natural, né? Era algo assim. E aí, aquele mover, quando a experiência que eu tive, e muitos também tiveram, e daí aquele fogo do Senhor ardendo, e eu não queria nem continuar mais estudando, porque eu achava que eu precisava era só do poder de Deus. Até achava que ficar estudando com pessoas que não me ensinavam a Bíblia era uma perda de tempo. Eu deveria sair para pregar. Era o fogo que ardia em mim. Sim. Mas Deus trabalhou em mim, mostrando que tanto o pastor Elias quanto o próprio pastor Rei, porque a igreja me vendo naquele exagero, vamos dizer assim, e tudo querendo deixar de estudar e só evangelizando em todo canto, em toda hora, e todo dia, me enviou a mim e um outro à igreja da Lagoinha para a gente ver como funcionava lá. Sim. E aí o pastor José Rego disse, não, você precisa estudar. Vamos equilibrar aqui, né? Tem que ter o equilíbrio. E então, esse foi um dos, assim, marcantes, aquele ardor. Sim. Depois disso, um ministério, porque daqui de Brasília, onde eu fui ordenado, em 1970, a igreja 70, eu tive a oportunidade também de, antes até do meu casamento, ir ajudar no Espírito Santo, uma igreja ligada à família do pastor Elias, recebeu a mensagem. Aliás, desejou que o pastor Tonini fosse lá pregar. Sim. E o pastor da igreja, por causa daquele, isso foi em 1970,
E Sim. o pastor da igreja disse, não, se o pastor Tonini vier pregar aqui, eu deixo, a igreja vai escolher, ou ele ou eu. E a igreja decidiu por ouvir o Tonini. Aí ele deixou a igreja. Sim. E a igreja ficou. Nem era da renovação, assim, não tinha mensagem, mas Sim. estava sem pastor. E como tinha desejo de ouvir a mensagem e tudo, aí apelou para o pastor Elias. E o pastor Elias me enviou. Eu passei 6 meses lá, Igreja Batista do Cristal. Sim. Foi um momento assim também muito marcante, porque a igreja orava todos os dias. Que bênção. Orava todos os dias e eu saía pregando também toda hora, de noite e de dia. E tivemos uma experiência. Naqueles 6 meses a gente batizou 66 novos convertidos. Meu Deus. Né? Era algo extraordinário. Algo assim. Algo de Deus mesmo. Marcante. E foi justamente nesse período até que eu tive uma experiência que alguns até conhecem. Eu estava indo de Cristal para a cidade de Montanha, onde moravam os parentes da minha naquela época noiva. E na volta passava por uma mata. Eu desejei parar o jipe, né, ligar o som e pregar. Sim. Não tinha ninguém. Falei, mas vai ecoar aqui, pode ter alguém aí. E um ano depois, eu voltei àquela região. E fazendo uma campanha para a construção do templo, adquiri o terreno para construir o templo em Sim. Campo Grande, onde eu fui missionário pela primeira igreja também. Sim. E aí, alguém, no final do culto, eu despedindo, me cumprimentou no final, assim, na porta, e perguntou, foi o senhor que pregou lá na mata, assim? Alguém me disse que o senhor que andava pregando por todo canto por aí. E naquele dia eu me converti. Rapaz, que benção. Então, há algo assim, há muitas experiências, né, da gente ter participado aí, né? Nessa época, 1972, a convenção já era um fato, né? A igreja primeira, o pastor Elias foi o primeiro presidente dela, em 67, eu participei também. Sim. Em 67 eu estava no STEB, né? Porque com aquela rivalidade ou até dificuldade, não é? Entre os dois grupos, Você já estava... eu preferi ir para o STEB e falei, pelo menos não vou ter oposição, vou ter quem me ajude. Sim. E foi uma experiência muito maravilhosa, ali no STEB, porque a gente também orava e às vezes não tinha o que comer. Sim. O começo, a despensa estava ficando vazia. E o pastor René nessa época, foi nosso reitor, diretor, não é? O reitor era o pastor Tonini. Sim. Mas o pastor René era o diretor. Parava tudo e a gente ia orar e jejuar. E o Senhor mandava. Glória a Deus. E dali eram 16 denominações diferentes no STEB, Sim. Seminário Teológico Evangélico do Brasil. E muitas delas começaram as suas congregações mediante os estudantes ali, saíam pregando e organizando. A Wesleyana, Metodista Wesleyana, a Congregacional também, e outros grupos renovados, mas de denominações diferentes, que começavam a sua obra. Que história. De certa forma, era assim, tudo era marcante, né? Sim. E experiências, né? Maravilha. O pastor Oswaldo, como ele falou aqui agora há pouco, é músico, né? E o pastor Oswaldo, se você ainda não viu, ele toca até no serrote. Hoje não foi possível, né? A gente não conseguiu aqui o acompanhamento, mas você pode vê-lo tocando em uma das nossas transmissões, está aqui no nosso canal do YouTube, da Assembleia Geral. Inclusive eu fiz até um cortezinho, você vai procurar aí, pastor Oswaldo Pereira louvando com o serrote, pode procurar, você vai achar o cortezinho feito aí, a participação dele ali. Mas hoje ele trouxe aqui também o acordeão, daqui a pouco a gente vai estar ouvindo também. Mas antes de passarmos para essa parte musical, pastor Oswaldo, qual o seu maior sonho pensando no futuro da CBN? Quando o senhor pensa assim, o passado é muito marcante,
né? Temos vivido o presente, não, já não é a mesma época, né? E mesmo a gente tem visto a CBN crescer. Deus tem, por meio da nossa junta administrativa de missões, temos enviado missionários para todo o mundo, e Deus tem nos abençoado por meio disso. Mas quando o senhor pensa na CBN, pessoalmente, pastor Oswaldo, como o senhor enxerga aí o futuro da nossa CBN? Qual o recado que o senhor tem também para os pastores e membros batistas nacionais? Como eu aceitei a mensagem da renovação espiritual e tive uma formação teológica num contexto indenominacional, eu devo confessar que tenho alguns questionamentos, mas o Senhor vem trabalhando, mostrando-me que o povo de Deus é um. Sim. E que as tribos deste povo são diversas. Agora, esta mensagem da unidade do povo na batalha contra o inimigo comum, ela é muito importante, mais do que importante, ela é necessária. Sim. É o povo do Senhor. Então, eu até passei um tempo fora da convenção batista, quando deixei o pastorado da primeira igreja batista na Asa Norte. Passei um tempo e fui para a igreja de Nova Vida, onde servi por um tempo, e depois voltei para a Igreja Batista na Asa Norte, na condição de pastor emérito. Sim. A igreja quis me dar esta honra e continua me honrando com esse título, e até participando com plano de saúde, dos cuidados materiais comigo. Agora, que bênção. Vejo a convenção investindo em missões, que deve ser o alvo da igreja, a grande comissão, fazer discípulos de todas as nações. E, olhando para o futuro, a noiva do Cordeiro deve estar preparada para o toque da trombeta. E o Senhor ainda não voltou, porque a obra ainda precisa ser feita. Com este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações. Vejo que há uma necessidade até de voltar para as nações não alcançadas, que são as mais difíceis, porque a palavra do Senhor diz que aqueles redimidos serão de povos, línguas e nações, de todos os povos, línguas e nações. E há ainda nações não alcançadas que precisam de um esforço maior, de uma parceria maior, porque as dificuldades são maiores. A minha mensagem para a CBN é da unidade, na diversidade de dons e de membros, mas na unidade pelo vínculo do amor e o mover do Espírito, que é o que forma o corpo. Maravilha. Então, abandonando o julgamento que eu já fiz, e já pedi perdão ao meu Senhor e até à própria convenção, e me engajando no que eu puder ser útil. E a minha conclamação a quem eu puder, a quem estiver me ouvindo também, que nós nos deixemos ser usados pelo Espírito. Ele usa como quer, onde quer, para a glória daquele que é o Senhor.
Aleluia. Amém. A gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, a gente vai encerrar com música. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado, quero agradecer ao senhor, pastor Oswaldo. Então, antes de falar com o público aqui para finalizar, o senhor pode dar as suas palavras finais aí, que a gente vai finalizar com as letrinhas vão subindo com música hoje. Sim. Minhas palavras finais é de agradecimento aqui a esta oportunidade que me foi dada. Não tenho que pedir desculpas, porque com o tempo a mente não é mais a mesma. Que isso. E principalmente por essa tendência que a gente tem, mistura quase tudo. Sim. Mas o que alguém puder receber como uma bênção de Deus, este é o meu desejo. E que esta obra continue, este ministério aqui da comunicação. Amém. Aí recebendo a participação sua e da sua equipe, usando estes meios tão poderosos de alcance, né, que esses meios tecnológicos. Nós damos incentivo, orando e parabenizando os irmãos pelo empenho e o desempenho. Amém, pastor Oswaldo. Obrigado. Desta obra. Tenho certeza que muitas pessoas estão sendo edificadas, abençoadas com a sua participação aqui. Você de casa, eu falei que as letrinhas subindo, né? Na realidade, a ficha técnica fica na descrição, tá? A equipe que o pastor Oswaldo falou, o Paulo, quem nos auxilia aqui, tem trabalhado e tem sido uma bênção. E a equipe da comunicação é ampla também, tem outras pessoas que prestam serviço, que têm nos abençoado. O pastor Esdras Dias, secretário-geral da CBN, ele também é o diretor-geral, digamos assim, que sempre observa tudo que tem acontecido aqui. Nós louvamos a Deus pela nossa CBN. Obrigado, pastor Oswaldo, pela sua participação, por testemunhos tão maravilhosos aqui, né? E você de casa que tem nos acompanhado, é muito importante a sua participação, porque o Debatistas, ele é um programa de debates, mas também é um programa de entrevistas, né? Debates e entrevistas. E eu gostaria que você deixasse a sua opinião, coloque aí nos comentários quantos anos de Batista Nacional você tem, de renovação espiritual. Coloque aí, queremos ouvir também a sua história, né? Os seus relatos de experiência com Deus, o que você imagina para a CBN, as experiências que você tem tido. Isso com certeza nos auxiliará e será muito bem-vindo. Muito obrigado por participar conosco até aqui, tá bom? Até o próximo Debatistas. Mas segura aí que agora nós vamos louvar ao Senhor com o pastor Oswaldo ao som do acordeon. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder e santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa mais amor, mais zelo, graça e abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, até ao fogo do alto do céu. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinas, primícia do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição,
muito amor. Esta obra é decisiva, reverência e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Da causa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.